Estamos no ar? Bom dia a todas, bom dia a todas, bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live do Di Paolo e Panassolo. Todos vocês têm ouvido falar muito sobre a reforma tributária ao longo deste ano, né? Mas eu tenho percebido que pouco se diz, pouco se fala, pouco se explica acerca dos efeitos, dos reflexos da reforma tributária para o agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, é aquela noção ampla, aquilo que atinge o produtor rural porteira dentro, fornecedor de insumos, de créditos, as cooperativas, porteira fora. E, bem, como eu disse, pouco se fala de tudo isso, de todo esse setor que é tão importante para a economia brasileira. A reforma tributária o atingiu, e atingiu bastante, e poderia tê-lo atingido ainda mais se não fosse a atuação eficiente do setor, das entidades, dos sindicatos, das confederações, das cooperativas, que representam esse setor tão significativo para a nossa economia. Bom, o fato é que essa reforma tributária saiu e tem que ser digerida pela sociedade civil, pelas empresas, pelos produtores. E saiu de uma forma que não era a inicialmente proposta, mas foi a forma possível. Afinal de contas, nós estamos num regime democrático em que os diversos atores da sociedade civil interagem com os políticos, com o Congresso, com o Executivo, e a partir dessa interação são criados os regimes jurídicos. E essa interação é que acaba levando a uma certa complexidade, à medida em que os setores avançam suas reivindicações, parte dessas reivindicações é atendida, e o resultado final é um regime geral, como nós temos aqui, coordenado com um conjunto de regimes especiais. E é disso que nós vamos tratar. Bom, antes da gente abordar o que sejam esses regimes especiais e os caracteres gerais da reforma, é importante lembrar que quando a gente fala em tributação do produtor rural, nós temos de um lado que distinguir o produtor rural pessoa física, que está sujeito ao imposto de renda pessoa física, por meio da apuração de livro caixa, ou o desconto padrão, que corresponde a 20% da sua receita. Esse produtor rural pessoa física está sujeito a contribuições previdenciárias de terceiros e também está sujeito ao ICMS, embora esse ICMS seja diferido. O que significa isso? Que o recolhimento desse ICMS é transferido para o adquirente dos produtos agrícolas, dos produtos rurais. Então, este é o produtor rural pessoa física, e temos o produtor rural pessoa jurídica, que pode se sujeitar ou ao Simples Nacional, ou ao regime de apuração do lucro real, ou ao regime de apuração do lucro presumido, com incidência em todos esses casos de imposto de renda, CSL, PIS, COFINS e ICMS. Claro, PIS, COFINS e ICMS também diferidos. Então, o que foi atingido pela reforma em relação a esse quadro de tributação do produtor rural? ICMS, PIS e COFINS, que foram substituídos, ou serão ainda substituídos, pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Bom, a reforma tributária, ela foi veiculada no âmbito constitucional pela emenda constitucional 132, e no âmbito infraconstitucional pela Lei Complementar 214, que já está em vigor, e ainda será regulamentado por uma segunda lei complementar que está em discussão via projeto de lei complementar 108/2024. Bom, esta lei complementar já em vigor, que é a 214,
ela tem 544 artigos e 23 anexos. Aí vem a pergunta, será que houve realmente uma simplificação? Eis que a simplificação seria o principal objetivo da reforma? Sim, e nós veremos por quê. Porque ela está substituindo, apesar de ser uma lei extensa, ela está substituindo toda a legislação estadual, que regulava o ICMS, toda a legislação federal de PIS e COFINS, e toda a legislação municipal correspondente ou aplicável ao ISS. Quais são as principais características, falando de maneira bastante, digamos, genérica, desta lei complementar? Em primeiro lugar, a contribuição sobre bens e serviços substituirá, a partir de 2027, o PIS e a COFINS. E mais adiante substituirá também o IPI. Em 2026, haverá, como nós veremos em seguida, uma convivência transitória entre a CBS e o IPI, PIS e COFINS. Mais importante que isso, o Imposto sobre Bens e Serviços substituirá os 27 ICMS e os 5.570 ISS, na medida em que cada município tem o seu ISS e cada estado tem o seu ICMS. Então, aí teremos a grande simplificação. Mais importante que isso, legislação unificada. Não se trata apenas de ter 2 tributos no lugar de 5. Se trata de ter uma única lei no lugar de leis federais, leis estaduais e leis municipais, ainda que essa lei careça de alguma regulamentação, que, como nós veremos, vai ser efetuada pelo comitê gestor do IBS. Então, teremos uma legislação única, isso é muito importante. Teremos também procedimentos de aplicação e julgamento unificados. Ou seja, não teremos interpretações distintas do IBS conforme estado ou município. Teremos uma única interpretação, um único procedimento de solução de consultas e um procedimento de julgamento unificado também. Então, tudo isso significa que, à medida que o tempo passa, vão se consolidando, vão se cristalizando interpretações e entendimentos a respeito dessas normas. Isso será muito bom para o contribuinte. Então, vamos dizer isto, né? A reforma, a médio prazo, vai trazer enormes benefícios para o contribuinte, na medida em que simplifica. E não será benévola para o advogado, que vos fala, e para todos os advogados tributaristas, na medida em que essa grande complexidade que existe atualmente que multiplica as controvérsias, os conflitos, as dúvidas e assim por diante, né? Questões que envolvem quais créditos são passíveis de aproveitamento ou não, interpretação de normas, regimes específicos e assim por diante. Tudo isso gera uma infinidade de controvérsias, quer administrativas, perante os conselhos federais, estaduais e municipais, quer judiciais. É claro que, neste momento inicial da reforma, o benefício ainda não será sentido. Será um período de transição em que, na verdade, a complexidade será ainda maior, porque haverá uma convivência transitória entre os novos tributos e os antigos, na medida em que os novos estão nascendo e os antigos ainda não morreram, o que acontecerá a curto prazo, no caso da CBS, e a médio prazo, no caso do IBS. Além disso, nós teremos poucas alíquotas, não uma só, como era o plano original. Teremos uma alíquota geral, padrão, e teremos algumas alíquotas especiais, mas não aquela infinidade de alíquotas que nós temos hoje.
que variam conforme o tipo de produto, o tipo de mercadoria, o tipo de serviço. Isto vai acabar e também vem a benefício da simplificação. Teremos, com algumas poucas exceções, uma não cumulatividade ampla. Não direi irrestrita, porque ainda há algumas exceções, que envolvem bens de uso e consumo pessoal, como nós veremos daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, isso também afasta toda aquela discussão em relação ao que gera a bens e serviços que geram crédito ou não geram crédito. Tanto uma discussão em relação ao ICMS, como e principalmente relativa a PIS e COFINS. O fato é que desde que foi introduzido o regime não cumulativo dessas duas contribuições, em 2002 e 2003, multiplicaram-se desmesuradamente as discussões envolvendo o que gera ou o que não gera crédito. Discussões que se tornaram ainda mais agudas a partir de decisões do STJ proferidas em 2017. Tudo isso vai acabar a partir da entrada em vigor plena da CBS e do IBS. Mas, como eu disse, ainda temos um período de transição em que o velho vai conviver com o novo. Também teremos fim das discussões envolvendo classificação de mercadorias, que estão muito ligadas às diferentes alíquotas. Então, todas aquelas soluções de consulta, questionamentos a respeito de se a mercadoria se enquadra neste ou naquele código de arrecadação, isto também vai acabar. Tudo em prol da simplificação. Também haverá mudança da tributação da origem para a tributação exclusiva no destino, nas operações interestaduais. Ou seja, hoje nós convivemos com um sistema de repartição da arrecadação, via, de um lado, aplicação de alíquotas interestaduais pelo estado de origem e aplicação do DIFAL, ou seja, a alíquota interna menos a interestadual, pelo estado de destino. Isso também vai acabar em definitivo. Só que o período de transição para se encerrar essa repartição é bem mais longo, como nós veremos. Provavelmente, muitos de nós não estaremos vivos para ver o final desse processo, mas ele vai acontecer. Com esse fim da tributação compartilhada entre origem e destino, também vai acabar uma outra fonte de complexidade, que é a guerra fiscal. Porque não haverá mais estímulos, pelo menos sob a ótica tributária, para que os estados atraiam, com incentivos fiscais, empresas para o seu território, que vai tanto para estados como para municípios. Então, a guerra fiscal tende a acabar. Pelo menos, poderá continuar havendo uma disputa por instalação de empresas, de plantas, com outros benefícios, mas não mais a fiscal. E tudo isso que eu estou falando até agora é basicamente o beabá, o ABC, do chamado Imposto sobre Valor Agregado, que já é aplicado na Europa e na maior parte dos países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, que aplica tributação sobre vendas a varejo. O que nós teremos de novidade, não uma novidade no sentido assim de que nenhum país aplica, mas de que não é algo usual, é o chamado split payment, ou seja, um mecanismo que vai permitir, e nós veremos como vai funcionar isso ainda, vai permitir que, no momento em que é feito o pagamento, utilizando-se meios de pagamento, cartão de crédito, débito, PIX, neste momento já será feita a separação entre o valor devido ao vendedor ou ao prestador de serviço e o valor devido ao fisco, tanto estadual, como federal, como municipal. É um regime extremamente complexo, eu digo a sua implantação, em termos eletrônicos,
e ele deve entrar em processo em piloto a partir também do próximo ano. Bom, o que nós temos aí um regime que poderia ser mais simples. Não o é, porque existem vários regimes diferenciados. Não significa que esses regimes diferenciados, como nós vamos ver que é o caso do regime do agronegócio, não sejam justificados. Mas, evidentemente, eles agregam complexidade à criação desse novo sistema. De todo modo, num balanço que nós podemos fazer com tranquilidade hoje, podemos estimar que sim, por tudo que eu lhes adiantei até agora, o novo regime traz muito mais simplicidade e eficácia para o sistema tributário nacional. Quer pela unificação de tributos, quer pela legislação nacional, quer pela redução do número de alíquotas, quer pela não cumulatividade plena. Então, bom, é isso. Esse, então, seria a estrutura do novo regime. Agora nós vamos tratar um pouquinho das regras mais específicas. Abrangência dos novos tributos. Abrangência ampla, praticamente a totalidade de bens e serviços ofertados no mercado, envolvendo compra e venda, locação, licenciamento, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento e prestação de serviços. Então, tudo isso será abarcado pela incidência do IBS e da CBS. Compreende, inclusive, operações com ativos não circulantes. Ou seja, por exemplo, venda de bens de imobilizado passarão, sim, a estar sujeitas tanto à CBS como ao IBS. Onde não há incidência? Transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Não importa se seja um filial, de filial para matriz, de matriz para filial, essas transferências não estarão sujeitas à incidência do IBS e da CBS. Na verdade, não estão mais sujeitas à incidência de ICMS, PIS e COFINS, desde a introdução, PIS e COFINS não, mas ICMS, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que essas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se consideram operações tributáveis. E tudo isso gerou uma controvérsia sobre transferência de créditos em operações interestaduais. É um assunto mais complexo, nós não teremos condições de abordar agora. Também não incide na alienação de participações societárias, mesmo que estejam no não circulante. Então, a incidência é ampla, atingindo bens, serviços tangíveis, intangíveis, etc., bens do ativo não circulante, salvo algumas hipóteses restritas, transferência física entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como eu comentei, e alienação de participações societárias. E se o alcance é amplo, o contribuinte também é amplo. Praticamente todos aqueles que exercem essas atividades, inclusive, de acordo com a legislação, de forma não habitual. O que se entende por isso? Alguém que faz vendas esporádicas. Vou dar um exemplo concreto da lei. A venda de um bem imóvel por pessoa física não está sujeita à incidência nem do IBS, nem do CBS. Todavia, se essa mesma pessoa realizar a venda de mais de 3 bens imóveis durante um ano calendário, essas operações passam, sim, a estar sujeitas à incidência do IBS e da CBS. Bom, quem não é contribuinte? Aqui há um tema que é muito interessante, muito pertinente à nossa apresentação. Não é contribuinte, segundo o artigo 164
da lei complementar, o produtor rural, pessoa física ou jurídica, com receita bruta anual inferior a R$ 3.600.000, é uma situação, ou, que é outra situação, o produtor rural integrado, independentemente da receita bruta. Então, vamos lá. Produtores rurais, em geral, pessoa física ou jurídica, com receita bruta anual inferior a R$ 3.600.000, ou, independentemente da receita, produtor integrado. O que é o produtor integrado? É aquele sujeito, a lei 13.288, e mais precisamente, aquele de que trata o artigo 164, parágrafo 1º da lei complementar, que diz o seguinte: considera-se produtor integrado o produtor, eu acho que vou me enrolar com essa palavra, agro-silvipastoril, pessoa física ou jurídica, que individualmente ou de forma associativa, com ou sem cooperação de empregados, vincula-se ao integrador por meio de contrato de integração vertical, recebendo bens ou serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final. Ufa, complicado, não? Mas vamos, em geral, nós estamos falando dos suinicultores, dos avicultores, dos produtores de fumo, caso típico de integração. Então, são aquelas várias situações em que a relação entre o produtor e o adquirente não se resume a uma mera compra e venda de produtos rurais, como se dá, por exemplo, regra geral, com o flogicultor, com o pecuarista, com o produtor de milho, de trigo, de aveia e assim por diante. Mas nessas categorias que eu mencionei, suinocultor, piscicultor, avicultor, nessas situações é muito comum o contrato de integração, em que o adquirente daquele produto realiza toda uma atividade de fornecimento de insumos, de fomento, pesquisa, e tudo isso de uma forma colaborativa com o produtor. Então, nesses casos, regra geral, o produtor rural não é tratado como contribuinte, nem do IBS, nem do CBS. Agora, em relação ao produtor rural, que não se enquadra por conta da sua receita bruta, de 3,6 milhões, o que está dito aqui, também na lei complementar? Que se houver excesso de receita bruta no ano calendário, mas esse excesso for inferior a 20%, exemplo, aferir uma receita bruta de 3,7 milhões. Neste caso, o produtor rural passará a ser tratado como contribuinte no ano calendário subsequente. Então, se eu fecho o mês de dezembro com uma receita bruta de 3,8 ou 3,9 milhões, eu naturalmente passarei a ser enquadrado como contribuinte. Aliás, vamos melhorar esse exemplo. Eu, em outubro do ano calendário, tenho uma receita bruta de 3,8 milhões. Já ultrapassei o limite de não contribuinte. Não sou excluído. Permaneço no regime. Mesmo a minha receita bruta aumenta para 3,9, ainda no ano calendário, e aumenta para 4 milhões em dezembro. A exclusão só se dá a partir do ano calendário seguinte. Embora, neste exemplo, eu já tenha ultrapassado o limite em outubro. Agora, se no mesmo exemplo eu passo a ter uma receita bruta de 4,8 milhões em outubro, ou melhor, vamos alterar o exemplo. Em julho,
eu cheguei a uma receita bruta de 4,8 milhões, que já superou os 20%. Ora, neste caso, o que diz a lei? Superado em 20% o teto, os efeitos do enquadramento do produtor rural como contribuinte se dão a partir do segundo mês subsequente ao da ocorrência do excesso. Vamos repetir isso, porque eu acho que a explicação foi meio complicada. Estou em outubro, primeiro exemplo, não ultrapassei em 20% o limite de receita bruta. Eu só sou excluído a partir do ano calendário seguinte. Então, naquele exemplo que eu mencionei, eu ultrapassei o teto em outubro. Mas, ainda assim, só serei excluído a partir do ano seguinte. Agora, no segundo exemplo que eu dei, eu passei a ter uma receita bruta de 4,9 milhões já em julho. Neste caso, eu sou excluído a partir de setembro. No segundo mês seguinte, eu já passo a ser tratado como contribuinte. Bom, então esta é a situação. Agora, é importante mencionar que nessas hipóteses em que o contribuinte, que o produtor rural, quer pelo limite de receita bruta, quer por ser um integrado, não é contribuinte, ainda assim ele vai gerar crédito para o adquirente. Só que será o chamado crédito presumido, do qual nós vamos tratar daqui a pouco. Então, ele não é contribuinte, mas ele gera, sim, crédito presumido para o adquirente. Isso já acontece hoje com o PIS e com a COFINS. Né? Do contrário, na verdade, sem a geração do crédito presumido, nós teríamos não uma forma de não incidência, mas uma forma de translação de carga tributária, o chamado, em termos tributários, diferimento, em que basicamente o tributo que deixa de ser recolhido numa etapa anterior do processo produtivo passa a ser recolhido numa etapa subsequente, ou seja, o efeito tributário é apenas transladado de uma etapa para outra. Para evitar essa translação, é que se gera ou que se estabelece o famoso crédito presumido, que existe hoje, repito, no PIS e COFINS, e que vai existir, vai ser criado nessa situação que envolve o produtor rural não contribuinte. Bom, em princípio, eu falei que ele não se enquadra, mas ele pode optar pelo enquadramento, a depender justamente da situação envolvendo os adquirentes desses produtos rurais, que podem exigir crédito e não satisfazer com o crédito presumido. Então, neste caso, o produtor rural que não se enquadra como contribuinte pode sim optar por esse enquadramento. Só que, ao fazer esse enquadramento, a opção que ele fez, por exemplo, em janeiro, é irretratável para todo o ano. E se ele renunciar a essa opção, essa renúncia só terá efeitos a partir do ano seguinte. Uma última observação a respeito do teto para enquadramento como não contribuinte. Como nós temos visto por aí, esses tetos, falando, por exemplo, de imposto de renda, são fixados na lei e depois são mantidos durante décadas, como se não houvesse inflação. Então, na prática, ainda que não haja aumento real da receita bruta, o contribuinte acaba sendo excluído daquele benefício, daquele regime especial, pelo simples efeito inflacionário. Isso foi evitado aqui. O legislador, já ciente desse problema, estabeleceu que este teto que eu mencionei será atualizado anualmente pelo IPCA. Então, a cada ano que passa, ainda que não tenha entrado em vigor o novo regime, já haverá atualização do teto. Portanto, quando o novo regime entrar em vigor, o teto já não será 3,6 milhões, será algo superior a isso. Então,
Esta é a primeira situação de não contribuinte. Produtor rural com receita até 3,6 milhões ou integrado. A segunda situação que foi mantida, que não se aplica ao regime geral de IBS e CBS, é do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional foi preservado. Terá que ser modificado, é claro, porque no lugar de ICMS, PIS, COFINS e ISS, e mais à frente IPI, entrarão nesse lugar IBS e CBS. Agora, assim como o produtor rural, o contribuinte do Simples Nacional poderá sim optar por recolher, de acordo com o regime geral do IBS e do CBS, esses dois tributos. Por que fará isso? Provavelmente por conta do relacionamento com os adquirentes desses produtos ou serviços que vão querer apropriar crédito integral. Caso não o faça, ele transferirá créditos de IBS e CBS, mas de acordo com as alíquotas do Simples Nacional. Então, haverá aí ele só poderá transferir créditos apurados de acordo com essas alíquotas. Razão pela qual poderá, sim, haver recolhimento à parte. Valor da operação tributável, base de cálculo. Também é um valor amplo. Compreende todos os acréscimos decorrentes de ajuste de valor da operação, multas, acréscimos, encargos e assim por diante. Enfim, qualquer importância cobrada pelo contribuinte na operação. Salvo, e aí não integram uma base de cálculo, que é o mais importante para nós. Sempre foi um motivo de discussão no Brasil a cobrança do famoso tributo por dentro, que acontece até hoje com o ICMS. Ou seja, o tributo compor a própria base de cálculo. Isso não vai acontecer com o IBS e com o CBS. Por quê? Porque está expresso tanto na Constituição como na lei complementar que o montante do IBS e do CBS não compõe a própria base de cálculo. O mesmo vale, enquanto ainda estiverem por aí, para o ICMS, o ICS, o ISS, o PIS e o COFINS, e a COFINS. Então, a partir do momento em que entrar em vigor a CBS, ainda que convivendo com PIS, COFINS, ICMS e ISS, nenhum desses tributos comporá a base de cálculo do IBS, da CBS, perdão. O mesmo valerá quando entrar em vigor mais adiante o IBS. Então, de qualquer maneira, esse assunto da incidência de tributo sobre tributo está basicamente resolvido. Passando às alíquotas, também um tema que tem algumas particularidades para o agronegócio. Todos nós ouvimos que esta transição do atual regime para o novo regime seria neutra em termos fiscais. Ou seja, não haveria aumento da carga tributária. Isso é meia verdade. Por que é meia verdade? Porque quando essa promessa foi feita, considerou-se a carga tributária em nível macro, ou seja, de todos os setores. Mas, na verdade, haverá ganhos e perdas por setor. Então, como nós vamos verificar agora, haverá setores que serão mais tributados e setores que serão menos tributados. O que o governo sustenta é que o resultado líquido de C mais e de C menos será neutro. Então, haverá os que pagarão mais, haverá os que pagarão menos, mas a carga tributária global, a carga tributária macro, não será aumentada. Veremos. Mas o que nós já sabemos é que nem todos serão beneficiados em termos de alíquota pelo novo regime. E como vai funcionar essa questão da alíquota? No período de transição, será estabelecida uma alíquota de referência.
Quem vai estabelecê-la? O Senado Federal, a partir de estudos que serão realizados e a partir das experiências, das informações obtidas no próprio período de transição do CBS, da CBS, perdão, do PIS e da COFINS para a CBS e do ICMS e ISS para o IBS. Então, a calibragem dessa alíquota de referência será realizada a partir dessas informações apuradas no período de transição, digamos assim, no piloto. Bom, só que essa alíquota de referência não será de aplicação obrigatória. Por quê? Porque os estados e os municípios poderão adotar alíquotas próprias. E esta alíquota própria do estado e do município e da própria União é a chamada alíquota padrão. Então, explicando melhor, há uma alíquota de referência para o período de transição, e essa alíquota de referência será aplicada apenas se os demais entes federativos não tiverem criado a alíquota própria, que é a chamada alíquota padrão. Bom, a alíquota será aplicada a todos os bens e serviços, salvo as exceções expressas na própria Constituição e regulamentadas por lei complementar. Ou seja, isso significa que estados e municípios não poderão criar alíquotas diferentes para determinados bens e determinados serviços, como ocorre hoje, o que eliminará toda a discussão sobre classificação de mercadorias e classificação de serviços. Repito, as exceções existentes, ou as exceções permitidas, são apenas aquelas que estão previstas na própria Constituição Federal e regulamentadas por lei complementar. E como funcionará isso na prática? Haverá realizada uma determinada operação. Sobre essa operação, haverá incidência simultânea de CBS e de IBS, de acordo com as alíquotas de cada ente, CBS, federal, IBS, dividida entre estados e municípios. Então, vamos imaginar que os estados e municípios tenham fixado as suas alíquotas padrão. Então, você vai pegar a alíquota federal, a alíquota estadual e a alíquota municipal. Um exemplo concreto, vamos imaginar uma operação de venda dentro do estado do Paraná, de Curitiba para Maringá. Então, nós temos, nessa operação, incidirá a alíquota federal, incidirá a alíquota do estado do Paraná e incidirá a alíquota fixada por Maringá. É isso que dará a alíquota total. Qual será esta alíquota total, a soma de tudo isso? Bom, essa é a grande pergunta. Porque, originalmente, se falava em algo em torno de 23%. Lá nas primeiras discussões, no início do trâmite do projeto de emenda constitucional. Mas de lá para cá, o que aconteceu? Foram sendo criados regimes especiais, exceções com alíquotas menores, ou melhor, com redutores de alíquota. E, em razão disso, esta alíquota de referência foi se especulando, porque nós ainda não a temos, que ela vai aumentar. Então, falou-se inicialmente em 23%. O texto constitucional fala em 26,5%, mas essa não é uma regra imperativa, ao contrário do que foi divulgado pela mídia. Então, não há garantia nenhuma de que a alíquota será de 26,5%. O que se tem falado com mais frequência é numa alíquota de referência na faixa dos 28,5%. Isto após a aprovação da lei complementar, à medida em que, pelos cálculos inicialmente feitos, seria essa alíquota que garantiria
uma neutralidade em termos de carga tributária global. Então, repetindo, nós teremos uma alíquota de referência fixada pelo Senado, que poderá ser substituída por alíquota padrão, fixada por estados, municípios e União Federal. É a soma dessas alíquotas que gerará o resultado final e incidirá nessas operações de venda de bens e serviços. Qual será essa alíquota? Não sabemos ainda, mas especula-se que será algo em torno de 28,5%, em razão dos regimes especiais, exceções, redutores de alíquota determinados pela legislação e pela própria Constituição. Bom, vamos então a essas exceções. Em primeiro lugar, nós temos as imunidades, que continuam prevalecendo. Então, as operações de exportação e as vendas internas destinadas à exportação são imunes, não estarão sujeitas ao imposto. Aí nós temos, em segundo lugar, a alíquota zero. Esta alíquota é muito importante, porque ela vai se aplicar a uma cesta básica de alimentos. Que cesta básica é esta? Aquela prevista no anexo 1 da lei complementar. A isso se agrega também a alíquota zero envolvendo produtos hortícolas, frutas e ovos, independentemente de estarem previstos na cesta básica de alimentos do anexo 1. Então, a alíquota zero, repetindo, o anexo 1, mais produtos hortícolas, frutas e ovos. Não haverá incidência nem de CBS, nem de IBS sobre esses produtos. E agora nós vamos falar de cooperativas. Não tínhamos ainda mencionado elas. Por que, em relação a elas, haverá alíquota zero? Então, há uma discussão de muito tempo para cá, e há uma controvérsia generalizada sobre aquilo que se considera o chamado ato cooperativo. Por quê? A legislação, a Constituição Federal estabelece desde sempre, no seu artigo 146.3, que o ato cooperativo terá um tratamento diferenciado. Não estabelece, bem entendido, uma isenção ou uma imunidade, mas apenas estabelece que haverá tratamento diferenciado para o ato cooperativo. Bom, isto foi repetido agora na emenda constitucional. O artigo 156A, que cria o IBS, e o artigo 195, parágrafo 16, que cria a CBS, mantém a exigência de um tratamento diferenciado. O que diz o artigo 156A, no seu parágrafo 6º? Que a lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para, inciso 3, sociedades cooperativas, que será optativo. Bom, este tratamento diferenciado foi, sim, estabelecido na lei complementar. Em primeiro lugar, no seu artigo 6º, inciso 10, que diz que não haverá incidência nem de CBS nem de IBS nos repasses da cooperativa aos seus associados, em decorrência de operações praticadas pela cooperativa, em decorrência de sobras geradas nas operações da cooperativa, não haverá incidência de IBS e de CBS. No artigo 6º, inciso 10, repito. Também não haverá incidência de IBS e CBS nas operações de crédito praticadas por cooperativas de crédito. Sicredi e tantas outras. Também não haverá incidência. Além disso, haverá incidência de alíquota zero, que equivale a não incidência, no fornecimento de bens e serviços por cooperados a cooperativas. Então, independentemente do cooperado ser contribuinte ou não contribuinte, no não contribuinte já não havia incidência. A alíquota aplicável é zero. Então, mesmo que o cooperado seja contribuinte, não se enquadra naquelas situações que eu mencionei,
alíquota zero. E mais importante, apesar da incidência de alíquota zero, tanto o cooperado contribuinte como o cooperado não contribuinte vão transferir os créditos das operações seguintes para a cooperativa. Então, venda com alíquota zero para a cooperativa, quer de bens, quer de serviços, e uma transferência dos créditos por contribuintes e por não contribuintes. Só que o crédito transferido por contribuinte, por produtor rural, por exemplo, contribuinte, terá que ser apurado considerando, isso vai ser um processo de apuração bastante complexo, considerando os débitos em operações anteriores relativos aos bens e serviços que ele forneceu. Isso poderá gerar uma certa complexidade aí de cálculo. No caso do produtor rural não contribuinte, ele vai fazer a transferência do já referido crédito presumido. Bom, então, alíquota zero, operação de fornecimento do produtor rural, do cooperado, produtor rural ou não, para a cooperativa. E também alíquota zero no fornecimento de bens e serviços, agora é o caminho inverso, da cooperativa para o cooperado. Ok? Nós temos que fazer a seguinte distinção. Se o cooperado for contribuinte, alíquota zero. Se ele for não contribuinte, haverá incidência. Salvo, veja, há uma exceção e há uma exceção da exceção. Salvo no fornecimento de bens a cooperado não contribuinte de cooperativa agropecuária. Aí, alíquota zero. Então, vamos repetir essa regra, porque ela é complexa. Em primeiro lugar, fornecimento pela cooperativa a contribuinte, a cooperado contribuinte. Aí não importa se é cooperativa agropecuária ou não, qualquer cooperativa. Incidência de alíquota zero. Fornecimento por cooperativas não agropecuárias, repito, a não contribuinte, a incidência do tributo. E, segunda situação, fornecimento de bens, só de bens, não de serviços, por cooperativa agropecuária a cooperado não contribuinte. Aí a incidência de alíquota zero. Não é muito simples isso, mas essa é a regra que nós temos. Bom, esta é a situação das cooperativas. Nós vamos falar agora um pouquinho. Falamos de alíquota zero, vamos falar agora da aplicação da alíquota cheia com o redutor de 30%. Então, pegamos a alíquota padrão ou alíquota de referência e aplicamos um redutor de... Estamos quase chegando ao nosso final. A Vitória já está me olhando aqui, me informando que o pessoal está ficando cansado. Tá bom. Muito bem. Então, nós pegamos agora a segunda situação. Tivemos a alíquota zero e agora a alíquota reduzida em 30%. Ou seja, 70%, incide a 70% da alíquota cheia. Se a gente imaginar, o que isso significaria? Se a gente imaginar que a alíquota de referência vai ser estabelecida em 28,5%, a aplicação do redutor de 30% significaria uma alíquota de 19,95%. Vamos arredondar, de 20%. Se aplica a serviços profissionais. E para o agronegócio, isso vai impactar quem? Agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e as sociedades que sejam integradas por esses profissionais. Então,
Um agrônomo, um veterinário, um técnico agrícola, entre outros profissionais que prestam serviço para o agronegócio, estará sujeito, nesse exemplo que eu dei, a uma incidência de praticamente 20%. Agora, segunda situação relevante para o agronegócio. A alíquota reduzida em 60%. O que isso significa na prática? Que uma alíquota de 28,5% vai cair para 11,40%, né, por aplicação do redutor de 60%. A quem se aplica isso? Primeiro, aos alimentos, nós temos então a cesta básica de alimentos, alíquota zero. Aos alimentos listados no anexo 7, aplica-se não alíquota zero, mas um redutor de 60%. Primeira situação. Segunda situação, muito importante. Naqueles casos em que não houver incidência de alíquota zero, produtor não contribuinte, cooperativa, nós teremos na venda de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, aplicação do redutor de 60%. Então, repito, ou bem haverá alíquota zero nas operações envolvendo produtor não contribuinte e nas operações com cooperativa, ou haverá aplicação de um redutor de 60%, significando, né, a partir de uma alíquota de 28,5%, um redutor para 11,40%. Haverá, nesses casos, incidência. Agora me atrapalho. Haverá, então, aplicação do redutor de 60%, então, na venda de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas in natura, salvo alíquota zero. O que a lei considera in natura? Isso está disposto no artigo 137, parágrafo 1º e parágrafo 2º da legislação. Ela entende que é in natura aquele produto que não sofra nenhum processo de industrialização e não seja acondicionado em embalagem de apresentação. O que é embalagem de apresentação? É embalagem de venda. É aquela embalagem com a qual você compra o produto no varejo, né? Então, nesses casos, não é considerado produto in natura. Mas não se considera industrialização, secagem, limpeza, debulha de grãos ou descaroçamento, e congelamento, resfriamento ou simples acondicionamento para transporte. Então, deixa de ser in natura quando sofrer operação de industrialização, salvo secagem, limpeza, debulha de grãos, descaroçamento ou congelamento, e deixa de ser também produto in natura se for acondicionado em embalagem de venda ou apresentação, mas não se for acondicionado em embalagem de transporte. Então, nesses casos, produto in natura, em que não se aplica alíquota zero, aplica-se alíquota com redutor de 60%. O redutor também se aplica, agora, nós falamos agora na venda de produtos agropecuários. Agora nós estamos falando do outro lado. Não se aplica o redutor de 60% na aquisição de insumos agropecuários. Quais? Os listados no anexo 9 da lei complementar. Então, em relação a esses insumos, também há o redutor de 60%. Com uma regra adicional que é a seguinte: além do redutor, há o diferimento na importação e no fornecimento a produtores rurais. Ou seja, há o redutor e, ao mesmo tempo, há o diferimento. O que significa que o produtor rural, na venda para o produtor rural, não haverá recolhimento do tributo, que será diferido para a etapa subsequente, na venda, por exemplo, para um industrializador. Então, vai haver... E aí o industrializador... Aí o industrializador vai fazer o recolhimento do diferimento com o redutor de 60%. Então, repetindo,
na compra de insumos agropecuários incide o tributo com redutor de 60%, mas esse tributo não será recolhido pelo produtor rural. Ele será recolhido adiante na cadeia do agronegócio. Certo? Bom, praticamente encerrando, porque aquilo que era parte específica e particular do agronegócio eu já mencionei, nós temos que ainda referir que a tributação, uma das grandes vantagens dos novos tributos, como eu tinha antecipado, é a não cumulatividade plena, quase irrestrita, né? Ficam de fora alguns bens de uso e consumo pessoal. Atenção, não são bens de uso e consumo da empresa. Quando você fala bens de uso e consumo, são pessoal, isso se refere a sócios, diretores, acionistas, né? É aquele caso típico, por exemplo, de um bem que é adquirido pela empresa, um automóvel de luxo, por exemplo, um apartamento de praia, mas que na prática é utilizado sem pagamento adicional pelo sócio, pelo diretor, pelo acionista. Então, esse é o caso típico de bem de uso e consumo pessoal. Agora, isso não vai se aplicar, por exemplo, a fornecimento de alimentação para empregados, seguro-saúde, plano previdenciário e assim por diante. Então, aquele temor que havia de que o legislativo adotaria uma acepção ampla e limitada de bens de uso e consumo pessoal não se confirmou. Logo, a cumulatividade realmente é ampla. E esse é um dos principais benefícios do novo regime. Então, repetindo, nós temos teremos dois tributos no lugar de 5, teremos uma legislação nacional unificada para esses tributos, teremos procedimentos de interpretação e aplicação também unificados, teremos uma alíquota geral e poucas alíquotas de exceção, e teremos uma não cumulatividade ampla. Então, na prática, isso realmente é uma grande melhoria em relação ao que nós temos hoje. E uma grande pioria para nós, advogados tributaristas, que vamos nos deparar com um sistema que não vai gerar tanto contencioso. Mas que bom que assim seja, né? Isso é bom para o Brasil, é bom para as empresas brasileiras, né? E que funcione. Bom, vai funcionar quando? Aí nós temos os períodos de transição. Então, nós temos para a CBS, para a contribuição sobre bens e serviços, uma transição mais curta, que vai começar em 2027 e vai acabar vai começar em 2026 e vai acabar em 2027. Ou seja, em 2027 deixa de existir PIS e COFINS, mas ainda vai subsistir o IPI. E em relação ao IBS, essa é uma transição mais longa, porque ela vai começar em 2029 e vai acabar apenas em 2032. Então, nesse período, nas duas transições, haverá um período em que um tributo é criado com uma alíquota baixa e o outro é mantido com uma alíquota reduzida. E assim vai, até que desapareça o tributo existente, no caso do PIS e da COFINS em 2027, e no caso do ICMS e do ISS em 2032. E passe a existir unicamente um novo tributo. Gente, era essa a mensagem que eu queria lhes passar. Ultrapassei em 5 minutinhos o meu tempo. E quero desde já agradecer a presença de todas e de todos e já adiantar um convite para o próximo evento, que vai tratar de planejamento sucessório para o agronegócio. Não sei se temos perguntas. Nenhuma pergunta hoje? Então, nenhuma no chat. Então, fiquem depois à vontade para enviar perguntas para nós.
Agradecemos mais uma vez a presença de todas e de todos e nos vemos aí no próximo evento, que será Planejamento Sucessório para o Agronegócio. Até lá!